Quando acontece um aborto espontâneo, é comum que em outra ou uma próxima gestação, o espírito retorne àquela família pela nova gestação? Com vocês. Isso não é uma regra. Nada determina nada. Eu posso, de repente, ter uma gestação que teve uma interrupção espontânea. Repare que não é um aborto provocado. Isso pode acontecer por um descolamento de placenta, uma malformação congênita, um determinado problema, sei lá, uma gravidez tubária, uma gravidez que não é normotópica, ortotópica, ficou no fundo do útero e não permite com que a mulher leve e acaba perdendo a criança. Mil coisas podem acontecer e ela, então, sem que ela provoque, essa pessoa acaba tendo uma gravidez que não vai até o final. Pronto, a entidade não foi intencional, mas houve a interrupção. Esse espírito nada determina que ele seja o mesmo numa próxima ensino. Pode ser? Pode ser. Mas pode não ser? Pode não ser. Nada amarra que uma gestação futura é a mesma entidade que está voltando. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Por que não é e por que é? Imagina que eu tenho uma mulher que precisa passar por uma gestação que tem uma interrupção. Por exemplo, ela está lá na programação dela, que ela vai passar por uma gestação e ela vai ter uma gestação frustrada. Para que ela tenha essa gestação frustrada, eu posso juntar a fome com a vontade de comer. O que eu faço? Eu pego uma mãe que precisa passar por essa experiência e junto com um filho, um espírito, que precisa passar pela encarnação mal sucedida, tentativa frustrada de encarnar. Pode até nem se conhecer, eu junto os dois, a gestação começa com 1 mês, ela frustra e a mulher perde a criança. Mas esse espírito, ele não está apto para uma plena reencarnação. Plena, ela pode ainda precisar de mais tempo. Mas essa mulher já viveu a experiência que precisava. Agora ela vai ter um filho que vai nascer dela. Outro espírito que vem, se conecta e vai fazer uma existência feliz até o final. Então, eu tive na primeira, que era para fazer a frustração, que nem era conhecido, e depois o que deveria ser, que foi a gestação que foi até o final, e que gerou a criança que hoje ela está com ela. Situação número 2. Há um vínculo entre esses espíritos, a mãe e o filho. Ela tenta uma primeira gestação frustrada, esse espírito sai, se recupera emocionalmente e volta em melhores condições para uma nova tentativa. Ele vem de novo, e ele até renasce, mas ele traz algumas sequelas. Ele vive 2, 3 dias e desencarna. Aí ele tenta uma terceira vez, e aí ele vem em condições satisfatórias, e a gestação é um sucesso, e a criança depois vive. Então, tanto pode ser, como pode não ser. Não há nada que determine. É questão de bom senso, né? O espiritismo, ele não tem aquela tabela, regras, não. Se o espírito não conseguiu ir até o final a gravidez, ele vai renascer, vai tentar novamente. Não existe essa regra. Pode, dependendo das circunstâncias, às vezes o aborto vem porque a criança, o espírito moldou um corpozinho devido às dificuldades dele, um corpozinho com dificuldades e ele desencarnou no útero, apesar da mãe ser saudável. Outras vezes o espírito traz um corpinho saudável, mas a mãe não consegue segurar a gravidez. E, às vezes, esse espírito precisava passar apenas por aquele momento de gravidez e não precisaria mais renascer, ou seja, ele trazia uma dificuldade, ele moldou o corpo físico e, durante o processo de gravidez, ele teve um processo de melhora, um processo de cura daquele problema do corpo espiritual e não foi até o final, desencarnou e não precisa mais. Não existiria tanto vínculo com a mãe, tá? Ou poderia até existir. Não? E o segundo ser outro espírito,
que não precisava passar por aquele drama que o primeiro passou, e a mãe, como saudável, recebe um outro. Enfim, existe aí um leque de situações que podem acontecer. Mas essa, do que o Galahá comentou, das possibilidades de retorno, se ouve bastante falar, sim.